hoje nós temos o nosso companheiro Humberto Fabre, que está aqui e que vai nos falar sobre as causas anteriores das aflições. Humberto, por favor. Amigos, boa noite. O nosso assunto sobre causas anteriores das aflições, antes de mais nada, nós temos que buscar entender Deus, que é nosso Criador, e, consequentemente, não podemos vincular as condições da nossa existência, de momentos difíceis, etc., pura e simplesmente a uma situação ligada ao passado. Sim ou não? Se nós formos analisar a questão de ligações com o passado, nós reencarnaríamos aqui pura e simplesmente para repetir a mesma situação, os mesmos momentos vividos anteriormente. Na realidade, não faria o menor sentido uma mera recapitulação. O que acontece em relação ao processo reencarnatório é que nós trazemos determinados aspectos para serem trabalhados, mas temos uma oportunidade totalmente renovada. Nós trouxemos aqui primeiro esta fotografia. Esta é uma família em Tauá, no Ceará, no interior, no sertão cearense. São 11 filhos. Veja a condição que esta família vive. Esse é o cômodo que a família vive, inclusive com os próprios 2 animais de criação que estão no mesmo ambiente. A pergunta que se faz em relação a esta condição, porque alguns parecem favorecidos perto de tantos sofredores, não é uma realidade? Deficientes físicos, doentes e coisa do gênero. Quando nós olhamos um quadro desse, uma pergunta que se faz é: o que será que essas pessoas fizeram para merecer isso? Esse quadro está intimamente ligado ao aspecto de passagens em outras existências, onde eles promoveram dificuldades para outras pessoas e por isso estão passando por essa experiência? Essa é a única explicação? Uma pergunta que nós vamos fazer para você, nos diga se você já ouviu essa colocação. Nós reencarnamos para pagar. Alguém já ouviu? Algumas pessoas estão balançando a cabeça dizendo que sim. Nós reencarnamos para sofrer. Alguém já ouviu essa? Não? Uma pergunta que se faz para essas duas, né? A resposta para essas duas perguntas é, na realidade, uma pergunta. Se Deus ama integralmente, se Jesus fez uma comparação em relação ao amor nosso, que ainda é um estágio evolutivo primário no que diz respeito ao amor, não é? A Emmanuel vai dizer até que nós, para encontrarmos o amor de Deus materializado no mundo, veja a expressão que Emmanuel, o Espírito, usa através da mediunidade de Chico Xavier. Ele diz assim: se nós quisermos ver o amor de Deus materializado no mundo, olhe para o amor de uma mãe, que é a maior expressão de amor que nós conhecemos. Essa é a maior expressão. Nós não conhecemos outra, a não ser a condição de um Jesus que nós não temos ainda entendimento suficiente para verificar o quanto uma criatura, um espírito pode amar. O quanto se pode chegar a uma situação. Isso no quesito de sentir. Então, naturalmente, se Jesus vai usar uma imagem também simples, como o próprio Emmanuel usa essa da mãe. Jesus usa uma imagem simples, ele nos pergunta: quem dentre vós, sendo pai ou mãe, né? sendo pai, se o filho lhe pedisse pão, lhe daria uma pedra, e se o filho lhe pedisse peixe, lhe daria uma serpente? Veja a questão ele vai buscar a nossa experiência em relação aos nossos filhos para perguntar: se nem nós fazemos isso aos nossos filhos, que dizer Deus?
Então esse quadro não pode estar intimamente ligado a situações passadas. Pode estar ligado à situação presente? Não. Pode estar? É óbvio que pode estar, não é uma realidade? Todos nós temos livre-arbítrio. E o livre-arbítrio nosso não só pode nos prejudicar ou nos auxiliar, e nós nos melhorarmos, como nós também podemos interferir na vida dos outros e prejudicarmos uma pessoa ou uma coletividade. Podemos ou não podemos? Então veja que nem tudo que nós olhamos num quadro, nós podemos definir que esta situação tem que estar obrigatoriamente vinculado a uma questão reencarnatória. Senão nós não vivemos uma realidade. Né? Nós começamos a viver uma fantasia de que tudo que nós passamos, tudo que nos acontece, tem que estar relacionado com outra existência. Então a questão do destino faria sentido, porque o livre-arbítrio aí estaria totalmente anulado. E não é uma mera repetição. Nós reencarnamos, como dissemos, a princípio, estamos repetindo, nós reencarnamos e temos alguns aspectos para trabalharmos ou retrabalharmos, ou seja, na verdade, é uma condição simples. Nós vamos exercitar aquilo que nós não sabemos fazer ainda direito. Né? Então, se nós temos que exercitar a questão do respeito, é porque nós ainda não aprendemos corretamente. Agora, claro, existem vinculações que estão ligadas a aspectos de outras existências, existem. Aí nós trouxemos um quadro, alguém já ouviu falar de, o nome dele inicial era Jesus Gonçalves. Depois, quando ele estava no plano espiritual, o Jesus Gonçalves, ele viveu de 1902 a 1947, ou seja, 45 anos só a existência física dele. O Jesus Gonçalves, em virtude quando ele desencarnou, ele tinha consciência daquilo que tinha se passado com ele e também do trabalho que ele fez de reformulação interior, e ele disse para o médium Francisco Xavier que ele havia acentuado já no plano espiritual o nome, o E, para Jesus e não mais Jesus, porque ele não tinha competência moral para ter o mesmo nome de Jesus, o Cristo, né? Ou seja, o Messias. Na realidade, a situação de Jesus Gonçalves é uma situação bastante interessante. Ele foi uma pessoa ligada ao governo do interior de São Paulo, ali na região de Bauru. E ele era secretário do governo, etc. Bom, era casado, já teve lá o primeiro revés, a esposa adoeceu e desencarnou. Bom, ele conheceu depois de um tempo uma outra pessoa, sempre teve um espírito de muita liderança, uma criatura muito líder em todos os aspectos. Também era músico, né? Então tinha como hobby a música, tocava clarinete, etc. E já liderava também, até nesse aspecto da música, liderava a banda com que ele tinha como hobby. Mas sendo que o trabalho dele, como dissemos, era o secretariado da prefeitura de Bauru. Muito bem. O Jesus Gonçalves, ou Jesus Gonçalves na época, depois ele conheceu uma outra pessoa com quem ele se casou, mas também veio a segunda esposa também desencarnou por uma enfermidade. E, de repente, surge na existência dele a hanseníase. A hanseníase é vulgarmente, o mal de Hansen ou a hanseníase é vulgarmente conhecido como lepra. Porém, no Brasil, a Constituição mandava o seguinte: se a criatura tivesse a hanseníase, ela era obrigatoriamente colocada num sanatório, mesmo que fosse contra a vontade. Era obrigatório. Ele estava, quando surgiu a hanseníase, um amigo arrumou um local para ele numa fazenda, e ele foi cuidar lá da horta dele, etc., e tinha a casinha dele na fazenda. Mas aí encontraram-no, né, a saúde pública sabia onde ele estava, foi lá e ele não teve nenhum problema de indisciplina. Disse: você vai ter que ir para o sanatório. Ele aceitou, tranquilo, foi para o sanatório. E lá no sanatório, ele soube então que os direitos como cidadão deixavam de existir para o enfermo da hanseníase. Quem tinha o mal de Hansen perdia a condição da cidadania. Ele, se tivesse bens,
esses bens eram transferidos para a família, descendentes ou ascendentes. Se não tivesse descendentes ou ascendentes, esses bens eram transferidos para a União, ou seja, para o governo federal. O indivíduo perdia a condição de cidadão. Ele vai para essa instituição, mas o seu espírito de liderança começa naturalmente. E ele tem um outro detalhe, hein? Jesus Gonçalves era, apesar do nome, ele era ateu. E ele começa a liderar lá dentro, monta lá a bandinha de música dentro do sanatório, e passado um tempo, dada a situação difícil que ele começou a viver, porque existem vários tipos de hanseníase. A dele era um dos piores, era extremamente deformante, mas ele o atingiu inicialmente no fígado. E ele sentia dores lancinantes. E a dúvida em relação a Deus era total, né? E um dia, numa das crises muito, mas muito difíceis, que ele estava praticamente quase rolando de dor no chão, ele pegou um copo com água e colocou em cima da mesa e disse: se Deus existe, Ele vai fazer com que esta água vire um medicamento e reduza a minha dor. Pois ele tomou a água, que tinha um gosto medicamentoso, e a dor foi reduzida. A partir daquele momento, Jesus Gonçalves se converteu e se tornou espírita. Se tornou espírita. Dentro do próprio sanatório, eles fundaram uma instituição espírita e fundaram a rádio, que é o Sanatório de Pirapitingui. Fundaram a rádio, que funciona até hoje, e a Casa Espírita também. E aí, naturalmente, a situação da enfermidade foi se agravando de forma bastante acentuada. E ele, estudando e também conversando com os mentores, ele descobriu o porquê que ele passava por uma situação tão delicada quanto essa. Ele tinha sido, no século IV depois de Cristo, ele foi Alarico, que foi um general bárbaro e rei dos visigodos. E no século, quer dizer, que era uma criatura extremamente cruel. As invasões que Alarico promovia, ele não só destruía a propriedade, ele destruía tudo e todos, em qualquer faixa etária. E ele desencarna no século IV, reencarna no século V como Alarico II, e novamente, claro, a questão do poder, da conquista, ele continua na mesma batida em relação, mas ele não é, porque se nós olharmos, a reencarnação não muda pessoas de uma hora para outra, não é uma realidade? Nós temos um outro exemplo, que nós encontramos na Revista Espírita. Júlio César, que não chegou a ser imperador, né? o general romano, viria depois reencarnar como Napoleão Bonaparte. Né? E nós verificamos o seguinte: a questão da posicionamento de conquista é muito forte ainda na criatura. Imagine aqui, a distância é muito pequena de um século para outro. Não foi o suficiente, depois no século XVI ele ainda reencarnou como cardeal Richelieu na França, que por incrível coincidência ou não, o cardeal Richelieu mandou construir o Palais Royal, ou Palácio Real, aonde na Galeria d'Orléans, uma das galerias dentro do palácio, na loja de número 13, foi lançada a primeira edição do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Coincidências ou não, era o próprio Jesus Gonçalves que reencarnava como cardeal Richelieu e que tinha o poder político na mão. Junto com o político, a igreja tinha poder, e ele também se desvirtuou e mandou eliminar muita gente no meio do caminho. Bom, a situação depois do século XVI ele reencarna? Sim, ele reencarna. Não existem mudanças feitas de uma hora para outra. Mas quando ele tem outras reencarnações, aí não mais significativas em relação a poder ou projeção, e acaba reencarnando na condição de Jesus Gonçalves, e esta aqui é uma das últimas fotos dele,
onde a enfermidade já tinha lhe suprimido o nariz e parte do pé e assim sucessivamente. Muito bem, o que acontece com ele? Ele passa por uma situação dessa porque ele promoveu essas situações todas difíceis em relação às outras pessoas. Não necessariamente, porque nós dissemos, são várias reencarnações onde o indivíduo vai retomando, vai tomando consciência e vai se reposicionando em relação àquilo que promoveu para o semelhante quando promove para si mesmo. Se é uma verdade que fazer caridade para os outros é se auxiliar, é prestar auxílio a si mesmo, também é uma realidade. Qualquer coisa que nós façamos para o semelhante, no que diz respeito ao prejuízo, é um prejuízo direto a nós mesmos. O que acaba acontecendo é que a situação dele, quando ele chega no grau onde se encontra, que é o da enfermidade, o indivíduo tem no seu psiquismo, já apesar de todo o trabalho de resgate que vinha sendo feito, ele era uma criatura que ele dizimava pessoas, dizimava populações e o que era pior, ele também, arrancava aquilo do ser que é mais importante, que era a condição da esperança. Parte disso tudo é resgatado em outras existências, não pelo processo puro e simples de dor, mas pela condição de que o indivíduo vai fazendo um processo de reformulação. Nós vamos fazendo mudança, para isso nós temos livre-arbítrio, nós podemos fazer mudança, nós não precisamos ficar esperando por provas, etc. Até porque Emmanuel, também através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, diz o seguinte: se a prova chega e encontra o indivíduo trabalhando no bem, fazendo o bem para o semelhante, seja de que maneira for, não existe uma condição melhor que a outra. Se a prova chega então para a criatura e encontra a pessoa trabalhando no bem, ela poderá ser adiada ou até suprimida, porque ela pode não fazer sentido mais para a pessoa. Porém, o Jesus ainda tem gravado no seu psiquismo a condição de ter arrancado das pessoas a esperança. E sente no próprio organismo físico perder parte de si mesmo, aonde ele faz uma verdadeira higienização do seu próprio psiquismo. Quando, certa noite, Chico Xavier ainda estava encarnado, Chico Xavier estava tomando o seu café da manhã na sua salinha, lá em sua casa, e apareceu uma entidade que era revestida de luz. E ele conversou rapidamente com a entidade, e a entidade foi se retirar. Ele disse: eu posso perguntar o seu nome? Ele disse: claro que pode, eu sou o Jesus Gonçalves. Ou seja, num processo total de reformulação de si mesmo. Nós trouxemos um outro exemplo, que é o caso de uma passagem que está no livro, esse é o Escravo e Moenda. Depois dessa outra passagem nós vamos falar também, mas o Escravo e a Moenda está no livro Crônicas de Além Túmulo, de Humberto de Campos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Existiu um senhor proprietário de grande quantidade de escravos na época do Brasil colonial, quando o Brasil adotava ainda a escravidão. E esse senhor era extremamente poderoso. Ele tinha várias propriedades e, naturalmente, para atender à demanda dos serviços das propriedades, ele tinha uma quantidade enorme de escravos. Muito bem. Interessante que o Humberto de Campos para ali e diz o seguinte: existia um dirigente numa casa espírita, e esse dirigente na casa espírita trabalhava numa metalúrgica. E hoje as indústrias metalúrgicas, a metalurgia, principalmente no trabalho da prensa, hoje com os recursos mais modernos, de infravermelho, etc., a prensa não desce se você tiver com a mão na frente, alguma coisa assim. Esse dirigente dessa casa espírita, um cidadão extremamente aplicado no trabalho em favor do próximo, era um sujeito muito bondoso, e a instituição toda era voltada não só para a assistência espiritual, mas também para a parte social, e era extremamente ativa.
E ele trabalhava, então, no seu expediente normal nessa indústria. E um dia, colocando a chapa na prensa, a prensa baixou e cortou-lhe este pedaço do dedo mínimo. Cortou. E, naturalmente, como era a prensa, né, não havia condição de fazer reimplante, coisa do gênero. E ele se hospitalizou lá, etc., foi medicado, fizeram a sutura, todo o procedimento que precisava. E depois, no dia seguinte, ele já voltou para a atividade na casa espírita, mas ficou uma ponta dentro dele mesmo, dessa situação. Era uma criatura que ele tinha as mãos, pensando ele para com ele mesmo, as mãos voltadas para o bem. As mãos dele estavam sempre para servir o semelhante, fosse em que condição ela se apresentasse. E, no entanto, apesar de ter as mãos voltadas para o trabalho em favor do semelhante, ele havia perdido uma parte de um dedo, do dedo mínimo, na prensa. Que nível de justiça era essa que o punia desta maneira, uma vez que as mãos dele estavam pura e simplesmente voltadas para o trabalho, não só para o trabalho normal, mas para o trabalho em favor do semelhante? Parecia para ele que era uma injustiça. E esse inconformismo foi tomando corpo no decorrer dos dias. Até que em determinada sessão, quando ele participava, o trabalho a casa funcionava todos os dias, em determinada sessão, depois do trabalho, havia comunicação mediúnica reservada aos médiuns que haviam participado daquela atividade. Depois do trabalho, a entidade que se manifestou disse: hoje à noite eu vou contar uma história. Havia um senhor, proprietário de muitos escravos no Brasil. E esse cidadão, ele era poderoso. E uma situação que ele não admitia é que alguma coisa saísse do controle dele. Era inadmissível. Certo dia, um dos escravos, um afrodescendente dos seus 17 anos de idade, não suportando mais aquela situação de já ter inclusive nascido, né, na senzala, não conhecer a liberdade desde quando veio para o planeta, né, desde quando reencarnou, não resistindo mais, fugiu de uma das suas propriedades. Quando ele soube disso, ele não poupou esforços na contratação de pessoas que reencontrassem o cativo, o menino fujão. E eles conseguiram recapturá-lo. Recapturaram o garoto e ele mandou chamar todos os negros das propriedades todas e os reuniu todos em uma fazenda. Pegou o garoto e, para que servisse de exemplo para os demais não tentarem nenhum tipo de fuga e, se estivessem pensando, mudassem a sua ideia em relação à questão de fugir de uma das suas propriedades, colocou os 2 braços do menino na moenda de cana. Desencarnou o garoto, ele, com todo o poder, etc., também um dia veio desencarnar, mas tomou consciência daquilo que havia promovido para outra pessoa. Promovido não só para o jovem, mas para as outras pessoas. E começou por opção, por isso que nós dissemos, a liberdade, o livre-arbítrio nos dá a oportunidade de nós fazermos mudança de roteiro, de rumo, a hora que nós quisermos. Não é uma realidade? Nós fazemos mudanças a hora que nós quisermos. Quando nós decidimos sobre uma mudança, estamos focados nela,
É impressionante, desde que nós não sejamos, nós tenhamos objetivo, foco, tenhamos persistência e não teimosia. Não é? Mas que se nós temos um objetivo, e é um objetivo que nós queremos alcançar, quando nós colocamos todas as nossas energias. E é impressionante que parece que o universo começa a conspirar a favor. Né? E por quê? Porque nós temos a determinação, por isso que Jesus já nos orientava há mais de 2000 anos. Quando você pedir alguma coisa, peça acreditando que vai receber e isso lhe será feito. Naturalmente, um pedido inteligente, né? Pedidos que são inteligentes. Se a gente pura e simplesmente disser, o Powerball está acumulado em 90 milhões, eu quero ganhar sozinho, bom, desde que se jogue, pode ser até que aconteça. Mas, veja, não é esta relação que a gente tem com a divindade. Né? A relação com a divindade, por exemplo, se nós estivermos pedindo saúde, discernimento, simples, discernimento suficiente para nós utilizarmos o nosso livre-arbítrio de uma maneira coerente, com bom senso. É um grande pedido ou não é? Porque se a gente, com o nosso livre-arbítrio, podemos arrumar algumas confusões, temos luz. O que é ter luz? Né? Quando a gente pede luz para a nossa vida, senão discernimento, para raciocínio claro, para nós utilizarmos da nossa liberdade de escolha da maneira mais adequada possível. Esse cidadão tomou consciência já no plano espiritual e começou a trabalhar em favor do semelhante. Né? E começou a trabalhar em favor do semelhante e reencarnou. Tão logo se deu conta da sua situação em relação ao próximo, começou a trabalhar pelo semelhante e, dado o esforço que ele fez, todo o trabalho que ele movimentou, as mãos que ele colocava em favor do próximo, do semelhante na questão do auxílio, ele experienciou a dor de perder só uma parte do dedo mínimo. Quando, se nada tivesse feito e tivesse tivesse mantido no seu psiquismo aquilo que promoveu, nós vemos isso em André Luiz. É tão poderoso esse processo de nós mantermos a questão da culpa. O ponto todo é exatamente esse. Quando a criatura erra, ela erra porque não sabe como faz. Quando ela sabe como faz e erra porque tem opção de errar, ela passou, então, naturalmente, a ser responsabilizada por aquilo que está fazendo, pelo que fez ou pelo aquilo que está fazendo. Agora, o ponto é, à medida que nós tomemos consciência daquilo que fizemos, se não foi o correto, fomos, então, até atrás da criatura e pedimos para que ela nos perdoe, se nós somos os promotores da situação, e essa pessoa não quis nos perdoar, nós não podemos ficar com a culpa. O reconhecimento da falha não significa em sentir-se culpado, culpada sobre a situação. O reconhecimento, a tomada de consciência sobre a falha, sobre o equívoco, só nos coloca numa posição de que a partir de agora eu farei o meu melhor, eu faço o meu melhor, eu vou fazer diferente. E se nós estamos fazendo diferente, a questão da culpa começa a ser anulada pelo esforço que se faz da modificação que se tem em relação àquilo que não se sabia e a partir do momento que se tomou consciência. É exatamente esse quadro em relação àquilo que nós falamos. Ou então a gente não faz absolutamente nada. E grava a questão da culpa em nosso psiquismo, e como nós não conseguimos, é uma situação interessante, nós não fugimos de nós mesmos. Não é uma realidade? Nós não fugimos da nossa consciência. Quando nós, às vezes, encontramos situações onde o indivíduo tome medidas que sejam prejudiciais a outra criatura, diz assim, não tem consciência. Pode não ter mesmo. Consciência em relação àquilo que está fazendo, consciência em relação àquilo que, de repente, promoveu, pode ser que não tenha mesmo. Pode não ter, de repente, valor a questão da sua própria vida. Logo, quem não valoriza a própria vida, a relação com o outro é semelhante, não valoriza a vida do outro. E, por vezes, nós dizemos, mas não tem consciência. Não tem, hoje. Não tem nesta existência. Pode não ter nas próximas existências. Um dia,
a criatura toma consciência daquilo que fez e, uma vez consciente, ou refaz toda a atividade, não necessariamente com as mesmas pessoas, porque as pessoas podem ter perdoado essa criatura e já seguir o seu caminho. Refaz em relação a si mesmo e não necessariamente fica vivendo a questão da culpa. Viver a questão da culpa é a mesma coisa que viver a questão do ódio, a falta do perdão. Nós vivemos no passado, vivemos aquela situação, só que agregamos a nossa experiência, porque nós vamos ganhando experiência com o passar do tempo, nós agregamos a nossa experiência ao processo da falta do perdão, do rancor, da mágoa, seja do que for, nós vamos agregando, nós vamos ganhando experiência na nossa vida. E com a experiência que nós vamos ganhando, nós vamos adicionando a falta do perdão, ao rancor, à mágoa, nós vamos adicionando uma dose de masoquismo gigantesca, porque a gente tem a experiência de dizer, ter curado pessoas, utilizaria um dos poderes dele contra a situação da prisão. Isso faria um levante no povo, e o povo exaltado botaria o invasor para fora das suas terras, e Jesus, à frente, libertaria a nação e também aí levaria a nação ou o povo para a primeira posição no mundo. Só que a coisa não aconteceu como ele queria. Jesus não tomou uma atitude contra aqueles que vieram para encarcerá-lo. Judas entra num processo de arrependimento tão gigantesco que era para os hebreus de então as 30 moedas. As 30 moedas significavam, não tinham um valor pura e simplesmente comercial. As 30 moedas tinham uma significação de que eu te dou esses 30 dinheiros e a minha obrigação moral com você está liquidada.
Tanto é que ele não aceita o dinheiro, que ele joga no tempo, porque a condição moral com ele não estava liquidada. E ele se suicida. Ora, qual um traidor barato que vende alguém se suicida depois? Faz um processo de recapitulação e vem com uma missão gigantesca em relação a mudar todo o processo do povo francês, né? Porque há todo um preparo em relação às coisas que virão em matéria de futuro. Nós não temos no planeta um plano B, né? O processo evolutivo do ser não tem plano B. Só existe um plano para nós. Nós podemos demorar para executar, mas só tem um plano. Né? Nós seremos bons, nós evoluiremos, ponto. Quanto tempo nós vamos demorar para chegar a um processo evolutivo A, B ou C, isso não importa. Na realidade, nós somos imortais, isso vai acontecer. Então, na verdade, não significa naturalmente que a dor, num caso desse, seja expiação, seja inferioridade do espírito. Outro exemplo foi o próprio Allan Kardec, o codificador, né? Que teve dificuldades gigantescas em relação à própria condição da publicação das obras, aonde ele utilizava dos seus próprios recursos, mas não só. Criaturas que o denegriram de todas as maneiras, e até mesmo dentro da própria Sociedade Espírita de Paris, criaturas que se mostravam como amigas dele acabavam literalmente traindo a confiança de Kardec em situações que o colocavam muitas vezes em posicionamento de tentativa de ridicularização da figura do codificador. Outro caso de dificuldade é a própria irmã Dulce, já desencarnada, lá na Bahia. Ela, apesar de todas as dificuldades e deficiências, por exemplo, ela tinha um tipo de apneia que ela não dormia como qualquer ser mortal. Ela tinha que ficar, ela sentava do lado, numa cadeira do lado da cama, pela dificuldade, porque o tipo de apneia dela, se ela deitasse, ela morreria sufocada durante a noite. No entanto, não era um processo de dor como situação de inferioridade ou punição da criatura. O próprio Chico Xavier, quando ele já estava atingindo por volta de quase 70 anos de idade, ele tomava 20 comprimidos por dia, né? Dados o volume de problemas de saúde que ele tinha, principalmente no que diz respeito à circulação. No entanto, foi um missionário. Quando ele chegou no livro Linha 200 de Emmanuel, inclusive o título do livro é Linha 200, ele poderia ter terminado a missão dele ali, que era o compromisso dele, os 200 livros. Ele colocou mais 212 em cima desse que seria a missão, apesar de todas as deficiências. A pergunta é, será que não são exemplos para nós que, apesar de todas as dificuldades, de enfermidade, coisa do gênero, o indivíduo continua trabalhando, continua se dedicando em favor do próximo? Não é um exemplo para as criaturas? Então, naturalmente, claro que não adianta nós sofrermos por sofrermos sem aproveitar. Não é o caso do espírita que gosta de sofrer, porque a criatura que gosta de sofrer não é espírita, é masoquista, diferente. É um outro título. O espírita não gosta de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. O que se busca é entender por que se sofre. Naturalmente, é simples o exemplo. Se nós usamos uma faca muito afiada e somos displicentes no manejo, nós podemos cortar a mão. Então, cortamos uma das mãos, né? Fazemos um corte profundo. E gostar de sofrer é deixar a coisa do jeito que está, a ferida aberta, né, e ficar olhando para a situação. Agora, nós vamos buscar a medicação, vamos fazer sutura, vamos tomar o analgésico, vamos tomar um anti-inflamatório e vamos entender por que nós fizemos isso. Buscamos a razão do assunto. Nós estamos dando um exemplo simples. Mas em relação à nossa vida, qualquer situação é assim. Nós buscamos a razão daquilo. Eu estou desta maneira porque eu fui displicente com a segurança em relação a mim mesmo. Então não é a questão de gostar do sofrimento, é buscar entendê-lo e minimizá-lo na medida do possível. Não é trabalhar para reduzir, trabalhar para minimizar e com a possibilidade de que ele não se repita na nossa vida.
E o que Jesus vai dizer, que são consolados os que sofrerem com resignação, com vontade e trabalho para a superação daquele processo que nós estamos passando, encarando a dor como remédio necessário, mas buscando minimizá-la. E a prova não é necessariamente uma expiação, mas toda expiação acaba sendo uma prova, como nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo. E o próprio Jesus mostra esse aspecto para nós quando ele descia da estrada de Jerusalém para Jericó, e ele foi abordado, porque um cego ouviu que Jesus passaria por ali, e quando Jesus estava passando pela estrada, o cego acabou pedindo para Jesus: se o senhor quiser, o senhor pode me restituir a visão. E aí Jesus se aproxima dele e diz: quero, veja. E ele passou a enxergar. E os apóstolos imediatamente perguntaram para ele: mestre, quem pecou? Quem errou? Ele ou seus pais? A versão era: é expiação para ele a cegueira, porque imagine, há mais de 2000 anos, um indivíduo com a deficiência total da visão. Dado que as pessoas, pela lógica, os pais desencarnam primeiro, ele era um abandonado. Ele é um processo de expiação, ou os seus pais pecaram, os seus pais erraram, ou é uma prova? E Jesus responde: nem ele, nem seus pais pecaram, ou seja, erraram. Antes ele veio para dar testemunho ao Filho do Homem, que Jesus se intitulava de Filho do Homem. Ou seja, o cego não tinha problema de expiação, os pais não estavam sendo provados pela condição da cegueira do filho. Na realidade, ele havia pedido para ele, ou seja, o cego, uma prova para a sua própria fé, de que quando ele encontrasse Jesus, Jesus lhe abriria a visão. Por isso que Jesus vai dizer: antes ele veio para dar testemunho ao Filho do Homem. E nós que por vezes não entendemos um processo dessa natureza, encaramos o Deus ainda antes de Jesus, um Deus, por exemplo, mosaico, antes de Jesus, que é um Deus que pune, que é um Deus que castiga, quando na realidade Jesus já nos traz a condição de um Deus que é amor, que nos ama infinitamente. E se nos ama infinitamente, nós não o ofendemos. Nós precisamos, com a nossa conscientização, buscarmos um trabalho de reformulação daquilo que por vezes nós não fomos bem-sucedidos. Refazermos se for necessário, ou simplesmente fazermos diferente para modificarmos a nossa história. Depende de cada um de nós, depende do nosso livre-arbítrio e da nossa boa vontade. Muita paz a todos. Obrigado, Humberto, mais uma vez, por essa palestra tão maravilhosa. Muito obrigado.